Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 96 de 180, A Coroa, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 96 de 180, A Coroa. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos. Através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição. Jesus dava-nos a entender que os seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesta lição que Emmanuel, utilizando esta passagem evangélica, que Marcos anotou em 15:17, dizendo que e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Isto precedeu ali a crucificação, como conta o Evangelho. Emmanuel faz uma comparação desta coroa com o que vivemos atualmente, principalmente nós espíritas. Ele diz que quase incrível o grau de invigilância
da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Naquela época, Emmanuel já nos alertava sobre isso. Ele dizendo que uma grande maioria dos discípulos do Evangelho estavam preocupados em ganhar a coroa dos triunfos mundanos. É para que cada um de nós possamos refletir se nós estamos buscando estas coroas. E ele continua dizendo que desde longo tempo as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. Ele comenta que as igrejas do cristianismo deturpado estavam fazendo espetáculos, se comprazendo ali com a força política local. Nesta outra parte, ele diz: e forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Ele está nos alertando agora, como espíritos e espíritas que somos, para que nós tenhamos essa consciência, dizendo que as agremiações espiritistas cristãs, da qual nós fazemos parte, estão tendendo para essas inclinações que nós estaríamos em busca desta coroa mundana. E ele diz individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Emmanuel está dizendo que esses espíritas que estão querendo também coroas do mundo, estaríamos nós nessa condição caso nós estivéssemos ou estivermos preocupados com as considerações honrosas do mundo. Se nós temos também o desejo de ter o respeito de todos, por sermos espíritas, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que nós esposamos aqui, o fiel reconhecimento que nós estamos desejando que as pessoas de fora tenham sobre os princípios espíritas cristãos, por parte dos estranhos. Desta forma, tudo isto se refere a nós querermos coisas que os estranhos, os que não são espíritas, nos reconheçam como tal, nos reconheçam desta forma. Considerações honrosas, o respeito de todas essas pessoas, o fiel reconhecimento dos nossos princípios que nós esposamos, que é o Espiritismo. Isto é um aviso para nós, para que nós possamos refletir, para saber se nós estamos buscando isto. Se estivermos, é momento de nós mudarmos agora. Ele diz ainda, quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Ele está afirmando que as pessoas do nosso grupo, que nós estamos integrando, se nós desejarmos facilidades, se nós não fizermos o serviço edificante com vontade e tendo dificuldades, é claro, nós não devemos falar
que nós estamos sendo perseguidos, que nós estamos sendo contrariados e infelizes. É necessário que nós tenhamos como pauta o Evangelho de Jesus e saber que nós teremos diversas dificuldades pelo caminho que nós estamos traçando. Por isso que ele pergunta, mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Ele afirma, e com a pergunta também, dizendo que, em relação ao Cristo, que é o nosso exemplo e guia, que foi crucificado com uma coroa de espinhos, esse quadro na nossa mente não é o bastante para que nós possamos deixar de estar inquietos, querendo louros indevidos? Nesta outra parte, ele diz naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Em outras palavras, o Mestre trazia uma coroa da vida, ou seja, um espírito de grande envergadura. Mas, entretanto, ele não quis perder a oportunidade de revelar a coroa da terra, que é de espinhos, sofrimento e trabalho incessante, para aqueles que desejam escalar essa montanha da ressurreição divina. Emmanuel está afirmando que Jesus, ele se deixou colocar toda aquela situação e aquela coroa que ele recebeu, ele quis mostrar para todos nós que essa coroa é da terra. Se nós queremos escalar essa montanha da ressurreição divina, é necessário que nós tenhamos consciência de que as coisas são difíceis, mas que nós temos que seguir em frente. E que o sofrimento, ele termina quando tem um trabalho incessante. O trabalho, nós deixamos de achar que somos sofredores, que somos perseguidos e outras coisas mais. Ele diz ainda que ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com os distintivos de outra natureza. Emmanuel faz uma comparação. Naquela época que ele começou o seu apostolado, os romanos utilizavam uma coroa de rosas para que todos nós, que os discípulos fiéis devem procurar outro tipo de distintivo, ou seja, outro tipo de coroa, de outra natureza, e não uma coroa de rosas. Um grande abraço, até mais ver e fique com Deus.